E certamente hoje vai operar bastante. Muitas vezes ele quer operar, ele toma a iniciativa e nós achamos que é desnecessário. Ô missionário, que é isso? Quando Jesus quiser operar, sempre ele é bem-vindo. Isso aconteceu na vida do apóstolo Pedro e também tem acontecido na vida de muitas pessoas. Às vezes Deus mesmo fala diretamente ao nosso coração e a gente despreza aquela palavra dele. Outras vezes ele usa alguém para falar e nós também desprezamos. Vamos para Lucas capítulo 22, onde o Senhor Jesus deu um aviso a Pedro e Pedro achou que era desnecessário. Nunca, nunca, nunca despreze os avisos que Deus dá ao seu coração. Nunca julgue que eles são desnecessários, porque quando ele fala, ele sabe o porquê. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Jesus, e ele, como bom pastor, quer nos proteger, nos guardar, nos alimentar, nos dessedentar, fazer da gente uma verdadeira bênção. Lucas 22, versículo 31 em diante. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então ele desprezou a palavra de Jesus. Jesus, que sabe todas as coisas, viu que o Satanás tinha um plano tremendo e o Pedro estava fraco. Ele então fez dar o pedido, não sei como é que isso acontece no mundo espiritual, para cirandar o Pedro, passar ele pela peneira, como se faz com trigo. E Jesus viu que aquilo ali poderia desfalecer, matar a fé do Pedro, e ele rogou pelo Pedro. A mesma coisa com a gente. Às vezes ele vem e nos avisa pessoalmente, através da mensagem, ou usa uma pessoa para nos abrir os olhos. Mas nós estamos tão cheios de nós mesmos que nós achamos que aquilo ali é desnecessário. Que isso, Senhor? Estou pronto até a morte contigo, quanto mais aí passar pela peneira. Aí Jesus falou o que ia acontecer e realmente aconteceu. Nas 3 vezes que o Pedro foi tentado, o Pedro caiu. Negou que conhecia Jesus, até falou palavras pesadas a respeito de Jesus aquilo. Nem sei quem é, e disse umas palavras que a Bíblia nem registra, de tão pesadas que foram. Por que aconteceu isso? Por causa dessa autoconfiança que Pedro tinha. A nossa confiança na palavra de Deus. Se você tem um sonho, se você tem um pressentimento que alguma coisa ruim vai lhe acontecer, não custa nada entrar diante de Deus, falar com Ele, dizer: Senhor, me segura, não deixe acontecer. Se alguém conversando foi usado por Deus, aquela palavra bateu no seu coração, diga: Senhor, me segura, me fortalece, me ajuda a passar para a situação e sair vencedor em nome de Cristo, porque sempre tem um propósito, e boba é aquela pessoa que perde a orientação de Deus. O rei Davi estava muito bem, ganhando vitórias. O Israel daquele tempo, ele é mais ou menos como hoje, do tamanho menor que o nosso estado do Sergipe, pequeno, mas todos os reinos em volta, Davi havia dominado, estava crescendo muito, e o Davi se encheu de confiança, e ele mandou fazer alguma coisa inspirado por Satanás. Ainda hoje Satanás tenta os empresários, os maridos, as mulheres, os empregados, os profissionais liberais, os atletas, e a pessoa se acha a tal, que pode tudo, e ela não percebe que é o diabo tentando.
Essa autoconfiança é terrível. Não, pode vir o que vier, que eu tenho capacidade. Paulo dizia que ele não tinha capacidade, a capacidade dele vinha do Senhor. Vamos ver o que aconteceu. Segundo livro de Crônicas, primeiro de Crônicas, desculpa, capítulo 21. Crônicas, Velho Testamento, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º Crônicas. Alguns evangélicos dizem assim, primeiro livro de Crônicas, primeira a Timóteo, que é a primeira carta a Timóteo. Há muito erro nisso aí. Primeira aos Tessalonicenses. E Pedro, é primeira a Pedro? Não, primeira de Pedro, que Pedro que escreveu. Então faz uma diferençazinha, é bom acertar o nosso povo para não errar aí. Então, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Veja como é que o Espírito Santo coloca. Ele se levanta contra uma família. E na maioria das vezes ele tem sucesso. Contra o chefe da família, ou a esposa. E o que faz? Aquele ou aquela são tentados. O diabo levantou, família ia bem. E os outros, ao invés de orar, estende o dedo e dizem: papai é safado, mamãe não vale nada. Sempre é o diabo, o pessoal, que faz isso. A gente tem que ter o carinho, é mais ou menos como alguma igreja, né? Vamos dizer da graça, mas da graça não tem esse costume não. O cidadão, ela luta para ganhar uma pessoa, se faz vigílias, se intercede diante de Deus, e nós vamos lá no mundão e ganhamos uma pessoa. E com carinho, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mensagens, aconselhamento, levantamos aquela pessoa. E ela se torna uma bênção. Começa a agir como a gente age, vira a igreja, muda a linguagem, está servindo a Deus, está prosperando. Aí 5 anos depois, 10 anos depois, ela tem uma queda. E o que faz a igreja? Exclui a pessoa. Ora, mas quando ela já estava perdida, não lutou para salvar, por que não luta agora para recuperar a pessoa? Então Satanás se levanta contra a igreja hoje, ou contra o pastor, ou contra o membro, e aquele dedo de acusação se estende e fala. Aqui levantou contra a nação, e ele incitou Davi, mas ele se levanta hoje contra a família, e incita o marido, incita a mulher, incita o filho, sei lá quem, para poder agir errado. E a pessoa vai e não se apercebe disso. O Davi então se sentiu, poxa, modéstia à parte, nós estamos vencendo, hein? Os reinos todos estão nos obedecendo, e eu vou numerar, vou mandar fazer um recenseamento. Eu quero saber aqui quantos homens eu tenho para guerrear, qual é a minha força. Nesse ponto ele esqueceu que a força dele é o Senhor. Agora veja como Deus fala. E disse Davi a Joabe, o chefe do exército dele, e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe, olha que coisa séria, Joabe se atreveu, usado por Deus: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? E o Davi não percebeu que o comandante, acostumado a ir para a guerra, expor a sua vida, lutar por Israel, agora fazer uma coisa simples, estava pleiteando, que era o Espírito de Deus, e falou em delito. O Davi não ouviu essa palavra. Quando a autoconfiança domina uma pessoa, ela não ouve o conselho dado
por Deus através de alguém, nem dado diretamente. Ela não quer saber. A Bíblia diz que quando o coração se eleva, a queda é iminente. Se o seu coração se elevar, dê um passo para trás, que você está perto da queda, e se eleva. O empresário acha que já está completamente realizado na vida, que não precisa de mais nada. Dentro dele ele começa a se vangloriar das vitórias que ele tem, dos bons negócios que ele fez, do sucesso que ele conseguiu. Abre os olhos. Satanás ainda hoje se levanta. Ele e ela estavam caídos, começaram a frequentar a igreja, se levantaram, a família está bem. Aí Satanás coloca no coração: você precisa de um iate, porque os finais de semana são merecidos. Você passear por aí pelo mar aí. O cidadão nunca foi marujo, não entende nada de mar, mas está com dinheiro, compra. Já não vem mais à igreja, foi um golpe. Muda para tal lugar, lá você vai prosperar mais, mas aqui ele está sendo alimentado, lá não tem esse alimento. Lá ele vai encontrar outras amizades, outros interesses e vai se esfriar na fé. Nem sequer ele ora, e Deus às vezes usa a pessoa, a mensagem bate, mas o desejo de ter é maior, de ser, de conseguir, de se realizar sozinho, sem Deus, e vai a pessoa e não vê que é o diabo que colocou. Joabe foi atrevido diante do rei, não podia falar isso, falou até em delito, e o rei não quis ouvir, ficou firme. Diz o versículo seguinte: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Eu estou mandando, eu quero, cumpra a ordem. Teve de cumprir. Pelo que saiu Joabe, passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo o povo de Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada. Que exército, hein? O exército brasileiro não chega a 300.000. Aquele paizinho pequeno, você pensa agora, menor do que o Sergipe, nosso estado, tinha só de homem para arrancar a espada 1.100.000, só de Israel. E de Judá, que era a outra tribo ali, eram 12 tribos. Israel tinha 10, que depois da divisão aconteceu isso, e Judá e Benjamim ali, e de é separado. E Judá 470.000, tanto 1.570.000, mas não eram todos não, hein? Dos que arrancavam a espada. Porém os de Levi, era uma tribo sacerdotal, e de Benjamim, que sempre estava ligado a Judá, não contou entre eles, porque a palavra do Senhor, a palavra do rei foi abominável a Joabe. Joabe sentiu no coração que o diabo estava usando Davi, mas era o rei, teve, tanto que ele, até perigoso era de perder o pescoço. Chegou em Levi, o sacerdote não contou, e nem de Benjamim. Estava abominável aquela palavra. Mas a pessoa que está tomada pelo espírito da autoconfiança, qualquer espírito, irmão, ele não vê o que Deus está avisando. A paixão, por exemplo. Quantas pessoas estão bem casadas, começa com a brincadeira com a prima da mulher, ou com o primo do marido, com o empregado, com a secretária, com o secretário, não sei, vem aquela paixão e a pessoa esquece do compromisso, da família, da luta e tudo, e fica como idiota, ou ele ou ela, achando que agora não tem problema, que tem que viver a vida, e depois vai pagar um preço muito caro. Todo espírito que não é de Deus entrando, faz a pessoa ficar cega para a voz de Deus. Aconteceu com Davi. Joabe sentiu a coisa, falou, até se arriscou, não contou Benjamim, não contou Levi, deu a conta e o Davi não acordava. Mais na frente ele acordou e teve que pagar um preço caro. Cuidado, se você está sendo tomado pelo espírito da autoconfiança, ou da sensualidade, ou da prostituição, ou da desonestidade, dê um passo atrás, peça misericórdia a Deus, porque o preço a ser pago será muito alto e não compensa. É o aviso que Deus está falando para você. Pedro, tomado por esse espírito, Jesus disse: eu roguei por você,
para que a sua fé não desfalecesse. E Ele tem rogado você e mandou que eu falasse com você. Não banque o durão como Pedro não, porque Pedro caiu vergonhosamente. Deus quer pôr você de pé, em nome de Jesus.